Beleza. Pronto? Fechou, então. Bom, estamos aqui mais uma vez no Lancei Essa. Agora aqui com o nosso convidado especial, Guga Delmon. Obrigado, Guga. Valeu pela presença, pelo convite, aceitar o convite de estar com a gente. Já tô rindo pra caramba com esse cara aqui, porque ele é muito engraçado. A gente vai trocar bastante ideia aqui hoje. Bom, e eu gosto muito do jeito de fazer aqui, Guga, em que você mesmo se apresente, né? Aí vai falar, pô, mandou escrever uma mini bio gigante ali pra... Mó trabalho, já começou mal, na verdade, né? Enfim. pra eu mesmo me apresentar, mas eu prefiro porque você apresenta do seu jeito, do jeito que você quiser, do jeito que você gosta mesmo aí de ser apresentado. Fica à vontade e obrigado por estar aqui conosco. Não, maravilha. Primeiro de tudo, eu quero agradecer aí o Vitor pelo convite, né? É muito bacana poder participar. Enfim, primeiro de tudo, que vocês estão trazendo para Brasília a ideia de vocês de poder divulgar, difundir e trazer o ecossistema de startups de Brasília, mas não é só ecossistema, né? No fundo é inovação, enfim, trazer e mobilizar as pessoas, ecossistemas, instituições, enfim, todos em prol da competitividade, de ampliar Brasília, que não seja só governo, né? Então, enfim, Brasília tem outras coisas bem legais. Exatamente. Então, primeiro de tudo, isso é muito fera. Obrigado aí, enfim, parabéns. Obrigado por ter me convidado, assim, ou meus pêsames, a gente não sabe ainda, enfim. Daqui a pouco a gente descobre. Mas, cara, bom, me apresentar, enfim, Luiz Gustavo, Guga, como o povo me conhece. 90% das pessoas. Cara, inclusive no trabalho um dia desses me chamaram de Luiz, eu não sabia com quem estavam falando. Eu tive um outro chefe que um dia me chamaram de Guga, me chamaram de Luiz, ele ficou assim, com quem que ele tá falando e tal. Quem é esse? Ele só me chamava de Barbudinho, eu falei, bacana, que bom. Pelo menos o cara era chefão e gostava de mim. Então, enfim, mas brincadeiras à parte, enfim, sou de Brasília, sou nascido aqui, sou caçula de 5, meus 4 irmãos, minha família é de Sampa. Meus 4 irmãos nasceram lá, mas enfim, a gente mora há bastante tempo. Sempre moramos, mas meus pais vieram há uma data já. Sou casado com uma brasiliense, então minhas filhas nasceram... Esteve aqui conosco já. Esteve aqui também, né? Ela e a irmã dela, Paula Ávila e Flávia Ávila, estiveram aqui. Enfim, então, nascido em Brasília, criado aqui, fico brincando na Ilha da Fantasia. Então, saiam um pouquinho de Brasília, entendam que Brasília... né? Não reflete tanto a nossa realidade de país, mas é muito fera. Enfim, já trabalhei com uma pancada de coisa, tá? Sou economista de formação, já trabalhei com várias coisas, comecei a trabalhar com meu pai, assim, na empresa que ele tinha, desde os 14, mas na área de inovação e tecnologia, eu adentrei nesse mundo, assim, propriamente dito, quando eu voltei da Bahia, em 2009, tá? Após crise de 2008, quando eu fui para Bahia fazer meu mestrado em 2004. Em quê? Fazer o mestrado em economia. Economia mesmo. Me formei aqui em Brasília em ciências econômicas, na UPS, e passei. E, inclusive, perdi. Então, passei na UPS. Eu queria passar lá porque era de noite. Não fiz o UNB, não queria fazer, enfim. Era a única que era próxima e era de noite, porque eu queria trabalhar. Fazia direito de manhã também durante um tempo, mas aí optei por fazer a economia, porque eu gostava. Tinha facilidade com números e gostava da dinâmica. E, enfim, aí nessa jornada, quando me formei em 2002, né, nessa jornada sempre estagiei 8 horas, trabalhava com estudos de viabilidade econômica. Uhum. Eu quis fui fazer economia porque via nos filmes, né, bolsa de valores. Eu falei, pera, vou fazer essa porra, gosto de números, vou ganhar dinheiro. Nunca cheguei perto. Nunca gostei de mercado financeiro, sou uma merda com isso, inclusive. Diga-se de passagem. Mas então, aí nessa jornada, comecei a trabalhar com estudos de viabilidade econômica, projetos, então estudo de mercado, viabilidade, captação de recursos BNDES, FINEP, Banco Mundial e outras coisas. Então sempre estagiei, eram 8 horas. E nessa jornada, em 2002 terminei meu mestrado, minha graduação, e aí larguei meu último emprego para poder escrever o projeto. E aí fiquei sem emprego, né? Eu larguei, depois acabei não arranjando nada. Fui trabalhar, não queria estudar para concurso, né? A terra de Brasília. Fui para o aeroporto, vender passagem.
Nessa de vender, fui. Caraca, como assim? Ai, cara, tem que trabalhar. Como eu sempre trabalhei, nunca Vender passagem. foi. Uau. É porque, bom, eu trabalhava com meu pai, de venda. Trabalhava no estoque, depois era vendedor, enfim, de peças de Brastemp, Consul, linha branca. Reposição de linha branca. Então, cara, eu já trabalhei na faculdade, na época, trabalhei em alguns momentos de estágio, com venda de órteses e próteses, programa de... venda de... Na empresa do amigo meu, depois eu trabalhei com o programa de desligamento voluntário do governo, enfim, cara, fiz um bocado de coisa. Foi pingando. Mas, assim, uns 3 anos fixos em consultoria, trabalhando com estudos de viabilidade, que foi uma escola, né? Inclusive, Felipe, Engels, valeu. Capital, projetos de participações, estamos aí. Já não existe mais, enfim. Mas é uma galera muito fera. E aí, foi uma jornada. E aí, nessa história, eu falei, cara, sempre quis fazer MBA, trabalhar com negócio, com empresa e tal. Falei, bom, consultoria, queria seguir essa trilha. E aí, enfim, saiu meu último trabalho, pedi para sair, para escrever um projeto de final de curso. Saí, fiz o projeto, entreguei, foi aprovado, bonitinho, e aí não tinha emprego. Enfim, comecei a procurar, não estava achando nada, porque a experiência não conta, né, quando a gente é estágio, que é uma doideira, né, assim, você trabalha pra cacete. Isso até hoje. E até hoje, você tem experiência, mas não vai. Isso não vai. Porra. Menos mal, vambora. E aí, fiquei puto, porque eu passei num processo seletivo de quase 400 pessoas e tal. Cheguei nos últimos 5 pra Price, pra trabalhar com consultoria, essas paradas. Só que daí, dos 5, 4 foram aprovados. Eu não fui, porque, assim, aí tô aqui, enfim, chorando minhas pitangas. Os 4 eram o UNB, eu era o único que era da particular. Enfim, não sei se foi por isso, mas enfim, eu não fui. Fiquei puto pra caralho. Falei, preciso fazer um MBA. Alguma coisa que tenha certificado. E tal. E era o MBA. Eu falei, pô, beleza. Escolhi não fazer o MBA. Foi opção própria, escolha. Tem férias, greve, não sei o que. Eu falei, cara, eu não quero. De manhã, de tarde, não conseguia trabalhar. E aí, enfim, um amigo meu falou, ó, meu pai tá trazendo pra Brasília a operação da BRA. Precisa alguém pra vender passagem lá. Topo. Topo. BRA. 2 vezes por dia, 2 vezes por semana. Você vende passagem, ganha X, horário livre e tal. Ainda tinha um troço de seguro de passagem. O seguro não estava embutido, mas se você vender o seguro, você ganha um percentual. O salário dobrava, porque eu era o que mais vendia. Então, era massa. Depois dali, eu cresci, fui virar check-in. Depois fiz check-out, que despachava voo, falava, atenção, passageiros, voo, tarará. E nessa jornada de vender passagem, um amigo meu passou, que se formou comigo. Cara, você vai fazer aquela prova da ANPEC? Eu, quê? Que? ANPEC, cara, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Economia. Eu falei, cara, não tô sabendo. Não, pra você fazer um mestrado em Economia. Eu, pô, velho, paga quanto pra fazer o curso? Porque MBA é caro, né? Sim. Aí ele, não, velho, se você passar na prova, o curso é de graça, numa federal. Eu falei, porra. Só fazer a prova. Só fazer a prova. Aí fui atrás, tarará, falei, bom, você escolhe qual universidade você quer do Brasil. Fui fazer. UFBA. Aí foi, não foi só UFBA, né? Aí eu olhei e falei assim, quero morar na praia, né? Moro em Brasília, vou pra praia. Foi UFBA, Fortaleza e Rio de Janeiro. Aí coloquei ali e tal, fui morar na praia, pô, legal. Mal eu sabia que tinha toda a escola, corrente econômica, se era ciência política, se era o mainstream, enfim, toda essa troça. Praia, velho. Cheguei lá na UFBA e tal, eu fiquei em 24º, não passei. E aí a galera que vai passando, enfim, eles vão escolhendo os outros centros, vão escolhendo. Aí eu fui subindo, fui o 20º. Entrei, fui parar na UFBA, fazer o meu mestrado em economia. Legal. Terminei trabalhando com os catadores de materiais recicláveis, passei 5 anos atuando com estruturação de cadeias de valor para as cooperativas, atuar junto à indústria. Para mim foi minha maior transformação, sair de Brasília e trabalhar e morar em Salvador, que tem uma disparidade econômica absurda. E assim, cara, é uma cidade onde, fora do continente africano, o que mais tem negros no mundo. Então eu me sentia, de certa forma, cara, completamente distinto de Brasília. Histórica pra caramba, né? Porra, histórica, complexa, enfim. Porra, foi um puta aprendizado, né? Enfim, estou eu lá. Meu professor falou, tem um estudo pra fazer aqui. Fui sem bolsa. Esse ponto meu pai ajudou. Enfim, fui lá.
consegui me manter. E aí, segundo semestre, já consegui um trabalho. Sempre foi minha mentalidade, arranjar trabalho. Uhum. Beleza, comecei a trabalhar como professor com uma ONG, que trabalhava com os catadores, que chama Pangea. E fazia trabalho, captava recursos via Fundação Banco do Brasil e Petrobras, enfim, e outras grandes, e BNDES, enfim, fundos internacionais. Eu comecei a trabalhar e a gente foi começar a entender o que são os catadores, né? Então, os catadores de materiais recicláveis. A gente foi começar a entender, né, no fundo, qual é a complexidade, e do ponto de vista da economia e do ponto de vista das pessoas. Social. Nessa história, eu fiquei 5 anos ali trabalhando. E o primeiro grande entrega que a gente fez foi modelar o que seria uma cooperativa. Mas não foi só isso. Então, a gente fez um trabalho junto com o Ministério, à época era o Ministério do Desenvolvimento Social, se não me engano era isso. E a gente foi caracterizar o que é uma unidade. No fundo, a grande discussão que a gente teve foi 2004, 2005, e a gente lançou isso em 2006. Que era assim, quanto custa para gerar um posto de trabalho para um catador de material reciclável? Então a gente foi entender o que é um catador de rua, o que é uma cooperativa que estava começando, o que já é uma cooperativa mais ou menos estruturada e o que é uma cooperativa top. Então a gente fez uma pesquisa junto com o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, do qual sou amigo deles até hoje. E, cara, te falar que a gente modelou, a gente estruturou um questionário, fez uma modelagem econômica por diferentes complexidades, diferentes modelos. A gente chegou em produtividade individual, produtividade da máquina. Modelamos e chegamos assim, olha, cara, uma cooperativa de alto nível funciona assim, uma de médio nível funciona assim, uma que está iniciando funciona assim, e catador de rua assim. Então, para você estruturar X cooperativas do Brasil inteiro para gerar tantos postos de trabalho, você precisa de investimento de tanto. Isso foi para o Ministério. Uma política. Legal. Levamos para o Ministério do Desenvolvimento Social. Foi a primeira política no Brasil que o Ministério do Desenvolvimento Social levou para o BNDES. Foi a primeira vez que o BNDES usou o Fundo Social. Foram 25 milhões de reais. Uau, que maneiro. E foi colocado, na época foi o presidente Lula, para a criação de, acho que foram quase 25 mil postos de trabalho dos catadores. Caramba. Então foi. Bacana, eu falo de jornada, do meio, sabe, aquelas jornadas, elas são erráticas na nossa vida, né? Não existe um processo linear, né? Enfim, você falou. Do nada tava em Salvador com um negócio que era pequeno, ficou gigantesco. No fundo, quem é o Guga, cara, acho que, enfim, você vai trilhando seus caminhos, você vai gerando oportunidades, mas você tem que. Você vai sempre se inspirando e vendo o que faz sentido. Cara, hoje eu sou. O Guga é o pai de 2 crianças, é o marido, é um cara que erra, é um cara que, cara, busca o tempo todo coisas diferentes. É um cara que é inquieto, é um cara que erra pra cacete, fala muito pelos cotovelos, entendeu? Enfim, mas, cara, de tempos em tempos, o que eu mais gosto de fazer é sempre tentar modelar alguma coisa que faça sentido pra sociedade. Perfeito. Ponto. Isso você considera uma das coisas que você mais aprendeu lá? Se não isso que... Cara, vou te falar que ali mudou minha vida. Eu entrei na região metropolitana, ajudei a montar modelos cooperativas na região metropolitana de Salvador, em várias ali na Bahia. Ajudei a modelar cooperativas e entrar em lixão. Tô falando entrar mesmo, metade dos catadores. Em Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraguai, Brasília. E no Rio de Janeiro eu fui morar 1 ano lá para estudar um outro modelo. Cara, o que seriam centrais de cooperativas? Porque uma coisa é você estruturar uma cooperativa. Outra coisa é a simetria de informação. Cara, no Rio, imagina que você... Isso tem em tudo que é lugar, né? Sim. O cara que vende uma latinha ali na Ilha do Governador, eu subi... Eu não tenho nem se imaginar. Fui recebido com arma, fui recebido com fuzil. Tinha dia que a gente tava num lugar, cara, corre porque tá vindo que mataram o chefe do morro, tem que correr, que quem tiver na frente pipoca. E aí, bicho, o moleque de 10 anos, né, com minha cara assim, quando olho pra cima do morro, 4 fuzil lá de cima pra mim. E aí, na hora que eu conversei com o menino, com o molequinho, tá ali, cara, que trabalho legal, tio. Na hora que ele apertou minha mão, ele continua aí, cara, que trabalho fera. Na hora que ele virou as costas, não tinha mais ninguém. Cara, virou uma paz. Obviamente eu tinha me borrado já, mas... Sim. Tá doido depois disso. Mas, cara, vou te falar, foi o maior aprendizado da vida. Porque quando eu estive no Rio de Janeiro, em 2008, passei 1 ano lá, eu rodei toda a região metropolitana do Rio,
Eu só não entrei em 2 comunidades. Cara, onde você imaginar eu fui? Só não entrei em 2, que foi na Rocinha e no Cantagalo. Eu tava com treta na época. É porque não dava pra entrar. Não dava pra entrar. Nas outras eu entrava. A dica era, segunda-feira não é bom, porque a galera pode estar de ressaca, e se o time deles perder uma merda, e sexta-feira é que o movimento chega. Se o policial chegar, dá treta. Terça, quarta e quinta. E outra, na época tava rolando PCC, Comando Vermelho, os amigos dos amigos. E cada um tinha uma linguagem e um tipo de roupa, a cor. Então, assim, cara... Você não podia se confundir também. Não, era tênis branco, calça jeans, camiseta branca e um crachá. E eu sempre entrava com um dos líderes da comunidade, aquela galera que sempre, cara, me esperava no início, eu dirigindo, ele sentava na frente, e uma mulher que já conhecia os catadores, que era do movimento do Rio, ia comigo. Pronto. Pra mim, um dos dias mais, cara, doido foi eu atravessar a faixa de Gaza. Você já ouviu falar a faixa de Gaza, onde na linha vermelha, onde tem, cara, não sei se é o Comando Vermelho com um amigo dos amigos, enfim. Eu saí de uma cooperativa, de uma comunidade, passei a faixa de Gaza pra ir na outra. E não se atravessa ela, que eu já ouvi isso, velho, porque não deve, né, se atravessar. Meu irmão, eu suava. A galera falou assim, não, você tá indo com um líder, com outro, eles sabem quem você é. Inclusive a galera, mas você não é carioca, por que é você que tá indo aqui? Eu falei, justamente por isso, que as pessoas não confiam nas pessoas daqui. Aí pediram pra vir da Bahia. Mas, na verdade, eu também não sou da Bahia. Eu sou de Brasília. E, cara, velho, eu suava. Até explicar isso Porra, tudo. Bicho. Não pode demorar muito também, né? Pro cara não ficar puto. Não, e errar o caminho. Porra, no Campo Grande eu errei o caminho na hora de ir embora. Eu errei, um monte de barricadas. Os caras vieram com fuzil. Quem que era você? Meu irmão, pelo amor de Deus, eu tô errado, tá aqui com a chave. Tá tudo errado, desculpa. Cara, você é louco, você não erra o caminho aqui, velho. Você não pode errar. Falei, meu irmão, eu tô me tremendo, velho. Eu acabei de sair da comunidade, tava com tal cara. Ele sabia quem era e tal. Bicho, o caminho é aqui, aqui e aqui. Se você errar, tem uma outra galera lá. Eles não aceitam, você vai morrer. Cara, mas eu me tremia. Tá doido. Velho. Enfim, tirando todo esse lado, sim, em 2008 eu já tinha meu diploma de mestre em economia. Eu tive em Gramacho. Cara, eu tive cada aula de economia desses caras, dos catadores, da liderança, principalmente da galera da noite, do centro do Rio, que aí eles não têm cooperativas, eles são catadores individuais, que eles se encontram de noite a partir das 10h30, 11 horas, que é quando eles podem ir pro centro do Rio, porque as empresas já fecharam, e aí eles vão catar papel e as coisas. Então eu chegava lá 10h30, 11, eles começavam meia-noite, terminavam às 3, 4 da manhã. Então eu virava a noite com eles. Caraca. Tinha galera que já tinha lido não sei quantos livros, tinha galera que não sei o que, de tudo você imaginar. Eu tive cada aula, aí eu aprendi, cara, assim, tem gente de tudo que é tipo. E você só ajuda quem quer ser ajudado. Não adianta forçar. E, cara, hoje em dia eu trato todo mundo do mesmo jeito. Já tive vice-ministro, já tive com o ministro, já tive com o cara vice-presidente e o catador, já tive... O que você imaginar? Todos eles têm nome, eu trato do mesmo jeito. E, cara, no máximo que eu faço de tratamento é presidente, senhor, e todo mundo é a mesma coisa. Porque no fundo, todo mundo caga, todo mundo peida. Cara, mas cara. Todo mundo é gente. Todo mundo é gente como a gente, sacou? Às vezes ele só tá numa posição diferenciada. Ponto. E catador, ele é uma empresa. Ele não tem as condições que ele precisa. Ou às vezes ele não tem o conhecimento, talvez que a gente tenha, mas eles têm outro tipo de conhecimento. Rapaz, os caras sabem identificar coisas que a gente não sabe. É muito louco. Mas enfim, mudando essa história, você falou quem é. Essa jornada toda, encerrei, voltei pra Brasília. Em 2008. Não. Foi em 2008, montamos um puta projeto, enfim, de mapear diferentes modelos logísticos para entrar na cadeia produtiva da indústria, que loucura. Conseguimos modelar. Onde começou, talvez. E aí, cara, voltando, 2009, voltei pra Brasília, entrei no Sistema Indústria para trabalhar num projeto com o Sebrae. E dali... Sebrae Nacional? Mas era com o Instituto Evaldo Lodge, que faz parte do Sistema Indústria, no programa de qualificação e desenvolvimento de fornecedores. E a partir desse momento eu comecei a atuar fortemente com qualificação de fornecedores, que é o quê? Desenvolvimento de cadeia. E onde eu trabalhava antes, putz, tudo com os catadores, mas eu não tinha essa casa. Só que é mas a estrutura...
não percebia que era a mesma coisa, sacou? Porque antigamente eu olhava mais social, mas não é social, cara, é business. Negócio. É negócio, cara. Os catadores entrarem na linha, na cadeia produtiva da Gerdau, era assim: você pode vender pra mim, só que é no mínimo 40 toneladas por mês, da qualidade tal, do jeito tal, entrega de tal forma, Padrão. e eu te pago daqui a 3 meses. Porra, pro cara que é toda semana, sacou? 3 meses, ele precisa quase que diário, né? De semanal. E ele estava acostumado com isso. Sim. É só em um catador botar uma roupa, que é de uma cooperativa, 95% das pessoas passam a olhar ele diferente. Antes ele era um mendigo, tava na rua mexendo no seu lixo. Você chama a polícia, ou sei lá, você olha estranho. Quando o cara tá com um uniforme, pô, bom dia. Ô, cara, você muda a forma de olhar. E ele sente isso na hora. Nossa, você tá doido. Então, o que você falou pra... Cara, foi ali que você... Velho, dá pra gente ser diferente. Então, ali mudou muito meu mindset. Foi quando eu comecei a falar, sai de Brasília um pouquinho, vamos ver a realidade. Sacou? Que foi a primeira coisa que você falou. Porra. E voltando quem é o Guga, a jornada toda, fui trabalhar no sistema indústria, qualificação e desenvolvimento de fornecedores, trabalhando com a indústria. Logo na sequência, uma das agendas foi trabalhar com gestão da inovação, para modelar, cara, como é que a gente amplia a gestão da inovação para as empresas, para elas começarem a olhar de forma diferente. Isso dentro do sistema ainda? Aí passei 14 anos dentro do sistema. Sim. Mudando, mas eu entrei como um cara para trabalhar em um projeto, num convênio com o Sebrae, atuando numa agenda específica e com prazo determinado, 1 ano. E aí, Assim. depois disso, entrou e ficou o quê? CNI? E aí eu entrei com 6 meses, fui contratado prazo indeterminado, continuando pelo Instituto Evaldo Lodge, que todo mundo só conhece, por conta a maioria das coisas, pelo estágio, né? Sim. Então, o estágio do IEL. Sim. Mas isso foi no Departamento Nacional. E aí, a partir dali, eu comecei já a navegar em gestão da inovação. E disso, aí entrei, na verdade, a MEI, que é a Mobilização Empresarial pela Inovação, estava na CNI, e essa agenda veio, que continua sendo uma agenda típica de CNI, que é uma agenda de policy, né? E ela veio para o IEL para ser a Secretaria Executiva. Foi quando eu entrei para a MEI em 2011 para 2012. Muitas vezes que eu ouço falar de MEI, né, quando eu ouvia, eu falei, cara, a mesma coisa do microempreendedor individual. E aí, até é bom você explicar o que é a MEI. Isso, boa. Porque, assim, nos nossos programas aqui, a gente tem pouquíssimas pessoas que falam de fomento, que fala de governo, que fala de outros formatos de conexão que é o que você fez de padronizar, institucionalizar. Aqui o pessoal vai numa linha mais de indústria, mas do lado do negócio, né? Sim. Então, seria legal você explicar um pouquinho pra gente o que é a MEI, como que alguém pode entrar, como pode se conectar. Legal, cara. Que bom que você trouxe isso, porque, enfim, veio o traquejo, né? Enfim, em Brasília, a cidade das siglas, né? Muita sigla. Não, eu vou confessar, o Instituto Evaldo Lodge eu fiquei sabendo agora, eu sempre li SESI, CNI, Senai, IEL, mas eu não sabia. Instituto Evaldo Lodge, foi um dos primeiros presidentes da CNI, Evaldo Lodge. Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo agora, obrigado. Tá vendo? Vivendo e aprendendo. E tem sigla em Brasília que até hoje eu não sei o que é. Né? É verdade. Brasília, cara. Mas então, olhando essa história, então assim, cara, essa é uma agenda que... Bom, existe MEI, que é uma personalidade jurídica, né, junto à Receita, enfim, que é microempreendedor individual. Perfeito. Que tá lá com o Sebrae, né, tem o Ministério de Micro e Pequena Empresa, que foi criado, que é justamente para quem para você... Como é que eu vou dizer? Gente, desculpa aí, viu, Sebrae, o povo se eu falar besteira aqui, mas no fundo, assim, é para formalizar um monte de gente que trabalhava. No fundo, cara, como é que eu formalizo um monte de gente que tá informal? Cara, enfim, ponto. Simplesmente é isso. Cara, inclusive, mais do que isso, dá segurança para as pessoas, né, cara? Que você tem lá o INSS, você paga, enfim, você dá uma segurança e você começa a mapear. Enfim, benefício massa, quem não faça, enfim, muito bom. Só que, em 2008, nem era do sistema, enfim, se não me engano foi 2008, Sistema Indústria, junto com alguns parceiros, enfim, nessa história, salvo engano, o MBC participou, um grande amigo que eu estava comentando contigo, Fernando Matos, enfim, e outros colegas estavam numa discussão de, cara, a CNI havia uma... Enfim, o Brasil sempre teve um olhar de que a indústria brasileira poderia inovar mais, né? Então, assim, o Brasil
poderia ser um país mais inovador, ou deveria ser mais inovador, e sempre teve uma grande discussão. A indústria não faz, o governo faz. Então, vamos trazer de fora, vamos trazer tecnologia. Essa é uma coisa que a gente sempre fala muito aqui, né, do dia a dia das startups, cara, a gente não produz não produz, vírgula, foi mal, você tá com tanto de dado aí, mas assim, produz muito pouco pensando no que poderia produzir, do potencial do que a gente produz, né, assim, é um pouco da visão, assim, do ecossistema de startup, falar, cara, a gente poderia produzir mais, tem condição de produzir mais, tem gente, tem capital humano, falta talvez recurso, direcionamento, padronização. Então, esse ponto que você traz é um ponto muito rico. Assim, essa é uma discussão que, cara, ela é gigante, mas imagina, cara, o Brasil é um puta país. Sim. Tamanho de continente, o Brasil já experimentou durante muitos anos uma baita industrialização, já foi muita referência, né? E os últimos 40 anos, o Brasil perdeu espaço notoriamente, né? Enfim. Agora, mas não é só no Brasil, no mundo inteiro há um decrescimento da indústria. O PIB industrial, ele tem decrescido, né? Mas no fundo, quando a gente olha isso em relação ao PIB, né? Mas muita coisa mudou também. Tem um processo de serviço chegando, tem, né, comércio, enfim, tem uma mudança da participação da indústria. Mas é inequívoco que a indústria é onde tem emprego, onde tem o motor de gerar emprego, de gerar valor, de adicionar valor econômico aos produtos, né? Então, assim, o Brasil produz muita coisa, principalmente muita commodity. Sim. Não tá errado, não tá errado. O Brasil é o quinto maior celeiro do mundo de produção. Então, assim, alimentos, porra, é um puta... Mas, cara, será que a gente não poderia agregar valor? Enfim, se você olha pela Frascati, Manuel de Oslo, enfim, Epitec, cara, é inovação para a indústria comprar equipamento. Isso não tá errado. É inovação para a empresa. Comprei um equipamento novo, mudei. Sim. Legal. Adicionou valor numa etapa do processo. Mudei, o equipamento é melhor, mudei meu processo, enfim. Isso não está errado. A questão é que só fazer isso, vou estar sempre seguindo. Desde que isso seja uma estratégia pensada, eu estou olhando de médio a longo prazo e que isso vai ser minha estratégia, vou ser um grande seguidor, ok. Amarre com isso e seja feliz. Perfeito. Agora, a gente pode ser mais? Eu acredito que sim. A gente pode agregar valor em diferentes etapas? Cara, não tenho dúvidas. Cara, o Brasil exporta minério de ferro e importa aço. Pô, o Brasil exporta soja e importa, cara, importa óleo, enfim. O Brasil exporta, cara, óleo, como é que eu vou dizer? Petróleo e importa gasolina, um monte de coisa. Enfim, você tem uma série de exemplos que a gente pode agregar valor. E, inclusive, tem a média da idade dos nossos equipamentos, da idade do maquinário industrial do Brasil, falando de, 10, 15 anos. De média de idade dos equipamentos. Assim, Ou seja, estamos muito ainda desatualizado, talvez. Você tem uma certa desatualização, é caro, e enfim, agora que você olha, talvez a Alemanha, você está falando de 8 anos, você tem uns equipamentos mais novos, você tem novos processos, enfim, não é à toa que 4.0 surgiu na Alemanha, porque você tem um ganho de produtividade de 2, 3% lá, é muita coisa. No Brasil, na época eu trabalhava lá no Senai, né? Você tem o Brasil Mais Produtivo, foi um programa que foi lançado, mas no piloto, inclusive hoje tem vários dados ainda, mas no piloto, que foi antes da pandemia, cara, a grama do Brasil, o mato do Brasil é muito alto. Por exemplo, no piloto que foram com 3 mil empresas, só porque eu lembro da cabeça é mais fácil. Cara, em aplicar em uma linha de produção, aplicar recortes de Lean, de manufatura enxuta, sem compra de capex, quer dizer, eu não estou comprando equipamento novo, é só reajustar cerca de, cara, menos de 120 horas, de botar um consultor lá dentro. Só, cara, vamos readequar o que você tem aqui? Pensar mais estrategicamente. Não, arruma a linha. Você estava aqui, mudar de lado, mudar de posição o maquinário, o que você já tem. E pensar a logística interna, sabe, de alinhar os equipamentos, enfim, que você já tem. A média no Brasil foi de aumento de 52% de produtividade. Caraca. Então, assim... Imagina, isso é considerado provavelmente uma mudança pequena. Imagina algo que seja um pouco mais complexo, né? Então, aí o pessoal, vamos fazer vamos fazer 52% de aumento, a média de produtividade. Sim.
E o Senai, assim, junto com, foi com a BDI, a época foi a MD, que agora ele voltou, e a gente fez assim, inclusive um contrato de risco. Falou assim, ó, foi subsidiado pelo governo, o Senai entrou, mas foi muito interessante. O contrato foi assim, ó, se a gente entrar e tiver menos de 20% de produtividade, você não paga nada. Todos pagaram. Todos tiveram, porque... Cara, então assim, é aí que tá. As empresas estão ganhando. Apesar de todo esse processo, as empresas estão tendo resultado. Só que até quando, entendeu? O processo você tá o tempo todo comprando a tecnologia, enfim, é uma estratégia. Desde que você saiba o que e o como, só que a velocidade da transformação, a velocidade da tecnologia tá sendo cada vez mais rápida. Mas enfim, a gente tava falando do que era MEI. Enfim, então só para voltar, você viu que eu Isso mas, é enfim, ótimo. Então, o que eu tava falando naquele momento era que a MEI entrou justamente para pensar, cara, a indústria poderia investir mais, ser mais inovadora. Então falou, cara, como que a gente pode melhorar o ambiente, né? Melhorar o ambiente para que a indústria possa investir mais em inovação. O Brasil sempre foi um país de altíssimo risco. E aqui no Brasil, sempre foi assim, cara, você é penalizado por tentar. Já melhorou muito. Testar, experimentar. Imagina, até um tempo atrás, vocês que estão aqui no ambiente das startups, os startupeiros e tal, achei muito fera a galera que eles estavam falando do startupeiro aqui, e Brasília antigamente era terra do concurseiro, então agora você tem Muda. Tem um pouquinho, então é bem legal. Mas enfim, cara, até um certo tempo atrás a galera que trabalhava em startups, você poderia ser preso, os sócios, por como é que trabalho escravo, por analogia trabalho escravo. Porque você tá falando assim, altas horas de trabalho, você não tinha nenhuma condição. Às vezes não é CLT, não tem uma condição ali pro trabalhou, enfim, né? você teria uma série de normas. Fora da legislação ali do... Tinha uma série de coisas, enfim, mas mudou bastante. Acho que já evoluiu muito. O modelo, evoluiu muito o marco legal, a legislação, enfim, patente. Cara, eu acho que o Brasil mudou muito nos últimos 10 anos, tá? Inclusive, o modelo mental de inovação aberta, acho que o Brasil só melhorou, tá? Na minha percepção. Sim. Então, a gente está muito mais preparado, né? Obviamente, tivemos nossos altos e baixos, como sempre. Acho que faz parte do jogo. Por isso que eu gosto de alternância no governo. Eu fico brincando igual na física, lembra os vetores? Sim. Porque um puxa pra cá, um puxa pra lá, um puxa pra cá. Não, e ele vai... Cara, porque não existe média. Não existe, vamos ali no meio. Não existe meio. Existe vários zigue-zagues, cara. Um puxa pra cá, um puxa pra cá. Aí você tá ali na média, estamos por aqui. Mas na média é um balançar, né? Sim. Enfim, né? Eu acredito mais nisso. Justo. Apesar de eu ter um olhar mais heterodoxo do que ortodoxo, eu gosto mais da heterodoxia. Enfim, eu acho que, inclusive, eu acho que a indústria está mudando e ela vai ser necessária a mudança, né? A MEI surgiu justamente para criar um ambiente de políticas e de marcos regulatórios mais propício à inovação da indústria. Só que, por isso que chama mobilização empresarial para a inovação, pela inovação, porque foi um ambiente onde a CNI chamou os empresários para, cara, vamos começar a discutir como melhorar o ambiente de inovação no Brasil. E aí estamos falando de empresários em qual nível? Da indústria, pequeno, grande? Só indústria. Só indústria. Porque a CNI, né, tá puxando. Sim. Inclusive, se a gente entrar em outros setores, aí os meus amiguinhos, do Sistema S, cara, pô, peraí. Aí você tem comércio. O comércio puxa os seus colegas do comércio, serviço, enfim. Né? Mas, enfim, quem senta na mesa, quem tem poder de decisão? Tipicamente, quem senta na mesa, quem preside é o presidente da CNI. Então, assim, quem toma a decisão. Inclusive, os diretores da CNI não sentavam. Era só o presidente da CNI. Né? Para que você garantir um alto nível de discussão. Sim. Não é uma reunião aberta, não tem fotinha, não tem nada, cara. Vamos discutir o que realmente pode melhorar? Então, ela nasceu em 2008 para poder começar a discutir o que pode ser efetivamente melhor e você começar a criar uma série de agendas. Então, a MEI não faz política. Quem faz política? O governo. Né? O governo faz política, o ministério faz política. O que nós fazíamos lá na MEI? Propostas. Cara, por que não melhorar isso? As indústrias estão falando, se fizesse assim. Então, sempre foi uma grande discussão que, quem mais inova no Brasil é o governo, porque quem mais investe é o governo. Eu falei assim, beleza, os números mostram. O governo mostra mais dinheiro, a indústria menos. Mas será que a forma do incentivo não está errada?
o dinheiro que o governo coloca talvez não estivesse equivocado e não alavanca o dinheiro privado, como em outros modelos em outros lugares do mundo. Sim. Então, talvez o modelo não estivesse tão bom. Ou talvez a gente precisasse ter feito os investimentos que fizemos de uma outra forma. Enfim, o que eu quero dizer é, o Brasil, o investimento que foi feito até um bom tempo foi via as universidades, que a gente precisava formar pessoas, formar gente. Sim. Aumentou todo o número de engenheiros, aumentou, sabe, a capacidade de pensar. Inclusive, o nosso número de publicações, enfim, em nível mundial é mais significativo do que já foi antes. Né? Tem uma questão ainda de infraestrutura, de pesquisa no Brasil. Né? Só que agora eu acho que você precisa começar a pensar em projetos mais estruturantes. E o Brasil já deu certo nesse processo lá atrás. Você olha, Embraer é fruto de um programa estruturante. As grandes usinas de álcool, enfim, que hoje é uma boa base para o etanol, hoje é uma energia em geral. De energia em geral, elas vieram do quê? Do pró-álcool lá atrás. Você pode falar da Embrapa. Foi o quê? Um puta programa, cara, orientado ao cara, eu preciso dominar isso. Então, enfim, você tem um programa orientado, estruturado, faz sentido. E as empresas têm que participar. Então, o cara precisa de um diálogo e a MEI foi esse ambiente. Então, quem participa, cara, só quem toma a decisão depois eu saí, já fui gerente de políticas da inovação lá, já conduzi a MEI, assim, enfim, quem conduz são os empresários, já fui a base da secretaria ali dentro, em 2014, 2013 fui gerente por lá, um bom tempo. Então, vocês davam luz para isso tudo com propostas, e aí quem ia decidir, decidia lá, mas era isso. O estudo, ele dava essa oportunidade para olhar o que realmente a gente precisava investir, dava caminhos. Isso. Mas nessa linha, né? E um diálogo franco e aberto com o governo. Perfeito. Então, assim, quem senta lá na MEI? Então, assim, você tem hoje a Triple Hélice, então você tem lá ministros, representantes das principais instituições de inovação do lado do governo, as principais instituições do ponto de vista da academia e os principais industriais. Então, da última informação que eu tive, tinha mais de 400 pessoas fazem parte, assim, na minha época tinha umas 80, 90, mas eu tô falando de representação, mais ou menos uns 80% do PIB industrial do Brasil, sentado numa mesa, numa única reunião. Cara, já ouvi falar, mas... Estou te falando que, assim, eu conversava com o presidente da Embraer, com o presidente da Klabin, com o presidente, cara, com quem você imaginar. Então, assim, estava na minha frente, ministros, presidente do BNDES. Então, assim, era um ambiente, cara, então, de um diálogo, por isso que é portas fechadas. Rico. Cara, a gente desenhava e modelava propostas, tipo, a gente falou, cara, se fosse assim, fazia muito sentido pra gente. Aí o cara falou, não posso fazer isso. Posso ser assim. Então, era um ambiente de, cara, isso pode, isso não pode, isso não era assim. Enfim, não era tão assim, mas de certa forma era. Sim. Cara, propostas, discussões e ambientes. Inclusive, uma dessas que eu participei durante um bom tempo, cara, uns 3, 4 anos, foi o Marco Legal de Inovação. A proposta do Marco Legal, cara, eu participei diretamente durante 3, 4 anos. Perfeito. E deu aquela mudança toda, que mudou, cara, a lei que foi uma lei complementar, que tem status de Constituição, teve mudança, cara, foi uma mudança estruturante, deu ir várias, e não sou eu, né, tinha alguns colegas que eram do MDIC, que eram parceiros, que tô falando de Marcos Vinícius, tô falando de Igor Manhães, eu tô falando de Naldo, que era da Ampei. Eu tô falando de um conjunto de pessoas que, cara, pessoal lá do acadêmico, inclusive, aí você tem ixi, rapaz, aí tem um bocadinho de gente, tem que falar. Gesi Amarante, mas, cara, teve... E um cara que foi fundamental disso tudo foi Ciba Machado, que era o líder da Câmara do PT. E o Ciba Machado, lá do Acre, cara, ele bateu de frente com a Dilma. Ele falou assim, não, Dilma, eu vou encampar isso. Vou bater de cara, que era do meu próprio governo. Ele falou, cara, isso é importante. Era ele e, à época, como é que é de Brasília aqui, cara? Foi senador agora? Foi senador hoje? Jesus. Recente? Que era da área de inovação. Putz, esqueci o nome dele. Exalci. Eram os dois, cara, que encamparam uma agenda. Não tô fazendo analogia para voz de nenhum deles, não, mas, cara, eles puxaram a agenda de inovação. Cara, assim, não quero saber, a gente vai puxar esse troço. E os dois puxaram. Foi muito bacana, cara. 2, 3, 4 anos, cara, eles puxaram assim e falaram, velho, essa agenda a gente vai encampar. Só que é uma agenda que não dói ninguém. Era só positivo. Sacou? É uma agenda positiva, mas assim, aí, cara, encampou um monte de coisa. O fundo, que é o FNDCT, travado. Puta que pariu. E, enfim. Então, porra, então quem é Google essa história toda? Cara, era essa porra toda. Então, assim, no IEL, trabalhava com gestão da inovação, ajudava a estruturar modelos junto à indústria de gestão da inovação, enfim. Na verdade, eu não estava dentro da indústria. Mas eu conversava com a indústria para entender. Eu, em termos de nível nacional, ajudava o quê?
viu que o IEL lá de Santa Catarina tinha, viu que Fortaleza tinha, os IELs regionais. A gente montava um grupo de trabalho, modelava o que seria um programa nível nacional, quais seriam as melhores práticas, e disseminava isso para todos, conversava com as indústrias e falou, isso faz sentido? Faz. Então, disseminava um programa nível nacional. Validava com eles, fazendo sentido. Isso, as melhores práticas, né? Legal. Então, gestão da inovação, depois disso, MEI, política pública. Depois disso, eu fui pro Senai. Uhum. E aí, depois de um bom tempo na MEI, fui pro Senai trabalhar com a estruturação dos institutos Senai de inovação. São 28. E na MEI, né, um dos grandes problemas que tinham era o modelo que alavanque, que conecte a academia com a indústria. Eu preciso do instituto. Sim, e, além disso, um modelo de financiamento para isso. Uhum. Então, há um descasamento. Nesse momento, começou a surgir os institutos Senai de inovação e a Embrap. Uhum. Eu falava Embrapi. É Embrapi a pronúncia? Você quer mesmo entrar nisso? Porra, velho. Eu achei que ia ser uma conversa legal, não era? É porque até... Alô, é do Procon? Fui enganado. Não, até porque eu falei, putz, então eu falo errado. Mas tudo bem, então, aí chegamos num ponto legal. E aí, então, me explica um pouco da onde vem a Embrap. Não, Embrap. E eu sei, né, da MD e tudo mais, como é que... E qual que é a função principal e o que você tá fazendo lá hoje. Massa. Então, enfim, tirando toda essa zona que eu acabei de contar... Não, isso faz... Porque essa zona acaba, né? Cara, foi onde eu cheguei. Puta conhecimento pra poder fazer o que você faz hoje. Né? Que aí foi indo onde eu tô, né, cara? Então, assim... Então, na MEI teve essa grande discussão de, cara, precisa estruturar um modelo que faça... Lembra que eu tava comentando que muita grana do governo foi pra academia. Isso é legal, importante. Sim. Nunca se criticamos, pelo contrário. Só, cara, como é que esse conhecimento se transborda para a indústria? Tem certo tipo de conhecimento, cara, que é básico. Cara, tem que manter, que é só para os pesquisadores malucos para estudar coisa. E tem que ficar, cara, porque é geração de conhecimento perfeito. Continua. Só que, cara, tem coisas que, cara, o que isso faz sentido? Aí muitas vezes você ia na academia e falei, pô, eu estudei um monte de coisa, ninguém quer. Pô, velho, beleza. Conhecimento gerado. Divulga, abre, pá. Por outro lado, você na indústria, eu tô cheio de dúvidas, cheio de desafio aqui e ninguém vem me procurar. Vocês já tentaram conversar, seus porra? Tipo assim, se organizar direitinho, velho, né? Todo mundo se conecta, porque... Só te interromper, fazer um parênteses, porque é onde que... sempre foi minha dúvida, eu sou engenheiro de produção. E aí eu falei, cara... E conecta com o que você falou ali, né, da parte de toda a camada da indústria e tal. Beleza, agora, como é que eu vou agregar valor ao que se precisa de fato? Se eu arrumei uma linha de produção e ganhei 52% de média de produtividade, de eficiência ali, agora o que eu preciso fazer? Agora pegar esse capital humano, botar a galerinha ali organizada para pensar em gerar mais valor, né? Que aí eu imagino que... essa é uma dúvida que para mim sempre foi, cara, tá, beleza, agora o que eu faço com esse cálculo 3 aqui? Não, a pergunta é, eu preciso fazer inovação? Sendo que eu só preciso comprar um equipamento e arrumar minha linha de... Cara, então, assim... Cara, é isso. Boa parte do trabalho, enfim, que eu acho que é uma pergunta importante, que inclusive o empresário fala, cara, é meu dinheiro que eu tô colocando, velho. Se tá funcionando até agora, por que eu vou mudar? Mudar pra quê, né? Enfim, de certa forma não está errado. Minha pergunta é, você está fazendo isso porque você está fazendo isso ou você sabe por que você está fazendo isso e você está olhando o que está acontecendo na sua volta? A maioria das vezes a gente está olhando pro pé. Minha mãe brinca comigo. Eu olho pro pé, porque senão eu olho pra baixo, porque se eu olhar pra baixo, eu vou precisar de um cocô de cachorro, eu vou ficar puta da vida. Fala, mãe, beleza. Então, se você ficar olhando pra baixo, vai bater a cabeça do poste, né? Então, mas se você ficar olhando pro poste, vai precisar de um cocô. Eu falo assim, cara, eu sei, mas você tem que ficar olhando pra cima, mas você vai olhando pra baixo. Você tem que ficar... a visão periférica, você tem que ficar assim. Então, cara, a questão é como dosar essas coisas. Não é assim, tem gente que fala que eu não preciso, velho. Mas às vezes... Vou ficar falando para um cara ficar inovando, inovar é aquela questão. O inovar, cara, é você perceber o que você pode melhorar o que você faz todo dia. Cara, é isso. O que você pode fazer para melhorar? Vai melhorar o teu cliente, vai melhorar a tua margem. E o que você tá olhando em volta que alguém pode vir e chutar a tua canela? Cara, na minha percepção... Se você não melhorar, alguém vai, né? Não, neste exato momento, tem alguém fazendo alguma coisa diferente do que a gente está fazendo aqui. Certamente. Não tenho dúvidas disso.
Tá? Exatamente. Gibson fala, cara, o futuro já está acontecendo. Ele só não está acontecendo no mesmo lugar ao mesmo tempo. Ponto. Já está rolando. Né? Ele só... Abriu uma outra ponta aí do que a gente quer falar também. Então, a gente vai chegar ali. Então, assim, cara, está rolando, velho. A questão é, alguns enxergam, alguns não enxergam, alguns falam assim, não é agora. Enfim, então, assim, tem... Cada um, se você fizer isso consciente, ou pelo menos, cara, tá mais ou menos aqui no teu radar, legal. O problema é quando a gente tá inconsciente e tá indo no default. Que é a maioria das vezes. Inclusive, a gente faz coisas no default. Eu mesmo faço, você faz, enfim. Sim, total. Inconsciente, né? Na ignorância, às vezes, assim, é também uma opção você estar na ignorância, não. Cara, a ignorância é bom, velho, pra muita coisa. É bom pra muita coisa, certamente. Cara, mas pra algumas... Não sei se... Cara, teve aquela história daquela... Quando teve... Não foi a pandemia, não teve um tal do... Uma nova rede social que entrou... Ah, sim, que era... Cara, já esqueci o nome. Mas era que era de áudio, um negócio Salinha assim. de áudio, essas porra. Velho, quando teve aquele negócio, eu falei, eu não vou entrar nessa porra nem fudendo. Eu fiz isso Aí também. todo mundo, não, porque tem que entrar aqui, você tem que saber o que tá acontecendo. Eu falei, deu Cara, velho, eu não preciso entrar e ficar sabendo mais coisa. Eu já recebo um monte de coisa, inclusive minha esposa brigou comigo, e assim, enfim, e é verdade, o que eu tinha de grupo, cara, de coisas chegando, eu falei, cara, na boa, muito canal, eu perdi muito tempo. Quando a gente quer, a gente sabe onde buscar. Fato. Cara, eu saí de e o todos que os precisar grupos. chegar, vai chegar também, né? Vai chegar, cara. Alguém vai te ligar aqui e falar assim, ó, Vai tem chegar. isso aqui pra acontecer. E por acaso, onde eu estava na CNI, no Senai, eu tinha acesso a um monte de institutos de pesquisa, acesso a projetos internacionais que eu coordenei junto com o MIT, sabe? Então, assim, projetos com o Institute for the Future, cara, eu conduzi um projeto para internalizar estudos de futuro dentro do Senai, cara, com os caras mais fodas do mundo, com o CIFS, que eu acompanhava, o Institute for Future Studies, que é um dos caras também, são os dois institutos mais antigos do mundo, cara, 50 anos. Então, assim, na hora que eu precisar de alguma coisa, eu tenho acesso. Mas a gente fica freak, né, cara? Então, assim, ficar freak é complicado. Então, assim, dosar esse troço é foda, cara. Sim. E a sociedade, você tem que... Porra, é difícil. Sim. Mas aí, voltando, então surgiu essa necessidade de fazer essa conexão. Os institutos foi um desafio. Falou, cara, o Senai, por estar no sistema indústria, por saber escutar a linguagem da indústria, falou, cara, talvez seja ali. Então, pegou-se um financiamento com o BNDES. Então, dinheiro privado. O sistema S é privado, tá, gente? Né? CNI é privado, tá? Senai é privado. Vamos deixar claro. É privado, é sem fins lucrativos, mas é privado. Né? Não é governo. Então, pegou-se um recurso, tá pagando. Foram quase 2 bi. Montou-se 28 institutos de pesquisa na fronteira do conhecimento. Eu estou falando que tem um equipamento de impressão 3D metálica a laser, que faz um blend de 3, 4 tipos de metais, de 2 metros de comprimento, tem 2 máquinas no mundo. Uma está aqui no Brasil. Um exemplo, tá? Onde, especificamente, sabe? Fica em Joinville. Joinville, legal. O Instituto Laser que tá lá. Legal. Não é lazer, tá? Porque às vezes o cara escreve errado, enfim. Já deixar claro. Só vou deixar claro. Mas enfim, cara, são 28 institutos da fronteira do conhecimento. Esses institutos, eles trabalham em rede, que é muito fera. Então, vai conhecer. De novo, entra lá na site do Senai. Cara, eles estão aqui para atender a indústria. E, cara, a gente expatriou à época. Vários pesquisadores estavam no Japão, Suécia. O que você imaginar, cara? Os caras top do mundo. Pesquisador na fronteira. Falou assim, cara, o que você precisa para montar um instituto foda? Então foi montado. Em paralelo a isso, começou a montar o quê? Eu preciso financiar esse troço. Num modelo diferente. Então, o Senai, à época, contratou a Sociedade Fraunhofer, mas não foi a sociedade inteira, foi o IPK, que é um dos institutos, são 72. Uma galera, um monte de institutos dentro da Sociedade Fraunhofer, que é um modelo de instituto aplicado, tá? Que ele faz o quê? Pega o conhecimento. Inclusive, normalmente, um diretor de um instituto aplicado desse da Fraunhofer, ele é um pesquisador líder dentro da universidade. Então, ele está na academia, mas ele está num ambiente aplicado, ele recebe o recurso para trabalhar com a indústria. Para justamente fazer a translação do conhecimento. E, diga-se de passagem, tá, pessoal, reforçando de novo, não existe um modelo linear de inovação. O que eu pesquiso na básica vai para a indústria. Não. Cara, é dos dois lados, gente. É o modelo interativo. É interativo, cara. O tempo todo. Então não tem um modelo, enfim. Mas, voltando aí na história, preciso de um modelo. Então, o Senai contratou o Fraunhofer e o MIT. O Fraunhofer, processo bonitinho, como é que é o instituto. Então, em 10 anos, botou de pé uma rede, velho. Porra. É complexo e muita gente não conhece, não sabe que existe.
Então a gente tem gente na fronteira do conhecimento aqui no Brasil e o pessoal, vou lá para fora, porque lá tem os caras foda. Não, nós temos uma galera top, com os equipamentos top, trabalhando na fronteira do conhecimento para trabalhar com a indústria, tá? Então, assim, só que precisa também entender modelos mentais, modelos diferentes. Então, assim, a gente tem um ecossistema sendo mudado no Brasil. E se comparar, assim, o que seria referência, assim, no mundo, assim, sei lá, top 3 de referência do que a gente quer chegar nessa linha? Cara, olha, quais são os parceiros de como que a gente se tem de parceria, como que a gente vai olhar? Você tem a RISE, que é uma rede de pesquisa, de centros de pesquisa na Suécia. Você tem a Fraunhofer, sim, na Alemanha. E querendo não é parceiro nosso nisso. Que é parceiro nisso. Então, assim, eles ajudam a estruturar. Alemanha. Você tem os laboratórios enfim, os laboratórios americanos. É do DoD, DOE, enfim. Você tem lá os laboratórios americanos ligados ao NIST e à National Science Foundation. Aí você tem... deixa eu ver o que mais. Você tem lá você tem na VTT, a VTT é uma única instituição, fica na Finlândia, mas tem vários laboratórios grandes lá dentro. Você tem o TNO na Holanda. Cara, você tem uma série de institutos. Você tem lá o pessoal lá na CSIRO, na Austrália. Então, e o quão longe a gente tá dessa galera? Ou não tá? Cara, não tá, velho. Não tá. Não tá. Massa. A diferença é que tem modelo mental e, às vezes, o recurso que se tem para fazer investimento em inovação. O que significa quando você fala modelo mental? O que é na prática, assim? A gente tá falando de quê? De como que é organizado, como isso vai para fora, como que ele se estrutura, falando de estratégia. Tem a ver com a empresa, na minha percepção aqui, você tem a ver ainda com a empresa entender a busca pela inovação. Tá. Muita gente não busca, ou se faz interno. Perfeito. Tá? Que, cara, a empresa está no Brasil, eu não preciso, ou porque eu ainda estou fazendo, eu faço interno, ou, cara, tô ali na minha ganhando meu dinheiro. Estamos falando talvez de cultura de inovação, de eles pensarem que isso pode ter uma conexão, que tem esse vai e volta. Sim, principalmente média, pequena empresa, cara. Assim, tem uma complexidade. Grandes indústrias, elas sabem, vão fazer, tem seu departamento, enfim. Inclusive, já são orientadas para isso. Inclusive, tem seu centro de pesquisa. Se for multinacional, normalmente está fora. Já tá... O centro tá lá fora e aqui às vezes é uma squad, um time menor, alguma coisa assim. Adaptação pro Brasil, a não ser que seja uma... Enfim, algumas têm centros de pesquisa no Brasil, porque aí é um hub, enfim, foi vendido, que é importante, tem as suas estratégias. Mas, cara, acho que isso já mudou bastante. O Brasil ganhou mais maturidade, principalmente nessa agenda de... como é que eu posso colocar? De inovação mais aberta, começar a entender. Eu acho que a pandemia deu... Quem mais incentivou, forçou as empresas a estarem em 4.0, investir em inovação e se enxugarem. Cara, não foi nada que não seja a pandemia. A pandemia deu uma porrada em todo mundo. Que precisou mesmo fazer. É isso. Então, assim, o que eu enxergo muito dessas visões de transformação, a velocidade está vindo muito rápida. As coisas estão mudando e cada vez mais as pessoas estão sendo pegas de surpresa. A gente acha que não, mas as coisas estão mudando. Eu acho que essa década, a minha percepção, que também não é só minha, mas enfim, baseada em vários estudos que a gente fez no Senai, coisas que a gente está olhando aqui, enfim, vai ser de muita turbulência, de muita mudança, né? E olhando, enfim, olhando essas instituições que tem de modelagem que foi feito, que o Senai se inspirou, em paralelo foi montada a Embrap, que era justamente um modelo, né, de como que eu financio e estimulo a indústria a investir mais. Então, a questão da cultura tem a ver com também com o risco, cara. Sim. Se o Brasil é um país caro pra você errar, como é que eu mostro que ali, cara, eu consigo compartilhar um risco com você? Então, a Embrapi, ela entrou justamente para o quê? Então, a Embrapi, o que é, pessoal, onde eu trabalho? É a Empresa Brasileira de Pesquisa Industrial e Inovação. Então, a gente chama de empresa, mas na verdade é uma associação, né, sem fins lucrativos, é uma instituição de fomento, onde a gente tem um contrato de gestão com o Ministério da Ciência e Tecnologia, tem com o MEC, tá? E tem também com o Ministério da Saúde. Estruturalmente, vocês estão conectados diretamente a algum desses três? Não. Nós temos um contrato de gestão. Contrato de gestão, perfeito. Mas nós temos a Dilma, nunca lembro, tem um decreto que nós somos uma OS. Por ser uma OS, a gente pode receber recursos. Perfeito. Mas nós somos uma instituição privada, sem fins lucrativos,
nós temos a nossa estrutura, né, de organograma e tal, e nós temos um conselho de administração. Esse conselho de administração, que é uma estrutura que para a gente faz muito sentido, o nosso conselho de administração ele é formado por representantes da indústria, do governo e da academia. Boa parte dos que são da academia, eles também têm um olhar industrial. Então, o olhar da Embrapa é um olhar industrial. Perfeito. Empresa e negócio. Então, a Embrapa entrou para fazer o quê? Eu recebo o dinheiro do governo, tá? Esse dinheiro, a partir do momento que via contrato de gestão, tem meta, tem programa, tem avaliação e tal. Recebo esse dinheiro, ele entra no meu caixa. A partir desse momento, como é que a gente mudou a forma de financiar a inovação no Brasil? Eu credencio, assim, quais são as áreas que a indústria mais necessita nesse momento? As áreas de necessidade de investimento, de competência, o que a indústria está precisando para inovar, enfim, para modificar, para ser mais competitiva. Então a gente olha no Brasil e fala, cara, eu preciso de, sei lá, tecnologia embarcada, eu preciso de energia fotovoltaica, enfim, energia renovável, preciso de 4.0, enfim. E o que mais está sendo desses 3 aí? São exemplos reais? É o que mais... Não, nós temos hoje, cara, nós temos 94 unidades credenciadas. Então o que a gente faz? A gente abre uma chamada pública e a gente fala, olha, a gente não credencia uma instituição, a gente credencia um grupo de pesquisa. Então, por exemplo, a USP, ele tem lá, não é a USP que eu credencio um grupo de pesquisa que pode ser da USP como pode ser de outro lugar. Então, só que o que é legal, nossa, cara, naquela área de competência que a gente está buscando, eu falo assim, eu quero no mínimo que você demonstre 5 milhões de reais em projetos executados com a indústria. Eu quero ver os projetos que você fez e as entregas. A empresa vai dizer se foram boas ou não. E eu quero, assim, eu quero saber esse dinheiro contratado e executado de pesquisa e desenvolvimento. E eu falo, inclusive, eu sei, a gente usa TRL, que é Technology Readiness Level, que é uma forma de você analisar o grau de prontidão tecnológica. O pessoal fala normalmente maturidade, mas não é a maturidade da tecnologia, é a prontidão. Tipo, quão pronto para conectar. Pegar e usar. Tá. Vou lá e pego plug and play ali. É o plug and play. Então, legal. A gente olha, basicamente, do 3 até o 6, é o 4 ao 6, é o 4, 5 e o 6. 1, 2 e 3, tipicamente, é pesquisa básica. 4, 5, 6, tipicamente, é pesquisa aplicada. 6, 7, 8, tipicamente, é mercado. Grosso modo, tá, pessoal? Vocês pegam bem no meio. Que é o Vale da Morte, da inovação. Que é quando... É a fase de maior risco, de maior complexidade e de maior custo. Então, a gente, tipicamente, começa a pegar teste de bancada, tarará, que tem um potencial, e a gente leva até um teste em ambiente real, em ambiente, sabe, de relevância, e falou, cara, faz sentido. Aí a indústria já entra, pô, isso aqui pode ser mercado, tá lá. Então a gente entra pra fazer isso. Legal. Só que o que acontece? Eu pego esse meu dinheiro e eu faço um plano de ação, digamos, contigo. Você foi uma das unidades credenciadas. Aí eu falo assim, beleza, gostamos de você. Monte pra mim um plano de ação de como você vai gastar, quanto que você quer de dinheiro. Eu não tô falando nunca. Me fala quanto que você quer do meu dinheiro. Você precisa. Quanto que você quer do meu dinheiro. Quantas empresas você quer atender em 6 anos. Me mostra como é que vai ser seu escalonamento, quais são as pessoas que você vai precisar, o que você vai fazer com esse dinheiro, como é que você vai me mostrar. Eu não financio infraestrutura, CAPEX, só financio. É só custeio. Então, cara, você tem que mostrar que você tem a infraestrutura. Então, basicamente, eu financio hora. Insumos para pesquisa. Então, e aí, o modelo de financiamento é como? Na hora que você falou assim, olha, eu vou atender 30 empresas, vou fazer, sei lá, 15 projetos, cada projeto vai ser, sei lá, 2 milhões. Então, eu tô falando de 30 milhões de reais. 30 milhões de reais. Só que desses 30 milhões de reais, então, 10 milhões é meu, 10 milhões é da empresa e 10 milhões é seu. Você vai dar em HH, a empresa vai dar em cash e eu vou dar em cash para você. Só como é que funciona? Beleza. Então, você vai mandar um plano de ação para mim que vai gastar esses 6 anos. Tá, quanto é que você quer no primeiro ano? Então tá bom. No primeiro ano eu só vou conseguir atender, sei lá, 2. Beleza. Aí você libera. Aí eu descentralizo o meu dinheiro para você. Então já tá no seu caixa, sei lá, 5 milhões de reais. E aí, meu amigo, você vai correr atrás da empresa. Eu não fico, cara, não tem mais comigo. E aí, o tempo de fechar um projeto é o tempo de você negociar com a empresa. Então tem projetos que já foram fechados em 15 dias. É o tempo de uma negociação, tipicamente, da PI. Então, enfim, a gente mudou
a forma de você executar e desenhar e modelar projeto de inovação. Não tá mais com a Embrapa. Quem tá... A agenda, cara, é tua com ela. Eu não sou intermediário, eu não tô no meio do processo. Não tem edital, não tem nada, velho. Tu vai lá. Irmão, negocia, o dinheiro tá aí. Que legal. Já tá descentralizado, o dinheiro tá contigo, cara. Vai negociar, velho. Então a gente tem 94 unidades credenciadas, já com recurso descentralizado. Cara, uma boa parte disso são instituições federais. Então eu tenho universidades federais. Eu tenho 7 bichos diferentes. Eu tenho Universidade Federal, Universidade Estadual, eu tenho Universidade Privada. Eu tenho Instituto Federal, cara, um monte de Instituto Federal que fera. Por isso que tem o MEC como interveniente também. Instituto Federal, eu tenho Instituto Privado, Instituto Público, aí eu tô falando outros tipos de institutos, e eu tenho um Senai da vida, que é um bicho que não se encaixa em nenhum desses. Então assim, cara, eu tenho 7 bichos diferentes, cara. E cada um com um jeito e um modelo diferente de atuação. Então eu só quero saber, você é bom no que você faz? Você sabe trabalhar com indústria? Tem capacidade de executar. Você tem capacidade, você sabe trabalhar com indústria, você sabe atender os caras? Bom, só isso que eu quero, velho. Tá aqui teu dinheiro, vai lá. Quanto tempo que já tem esse programa? 10 anos. 10 anos. Quase ninguém sabe. São poucos, assim, já cresceu muito, mas são poucas as pessoas que realmente ainda sabem, cara. E hoje tem alguma chamada aberta? Ela tá contínua? Então, não tem chamada. Porque antes você até falou chamada antes, eu falei. Aí eu entendi depois. Então não tem uma. Ele tá aberto, você precisa só conectar lá e. Mas tem um Cara, valor. É assim, pessoal, entra no site da Embrapa, www.embrapa.org.br. Tem lá competências tecnológicas ou tem unidades. Centro em competências, você vai clicar lá bonitinho e vai aparecer assim: o tipo de tecnologia ou de competência que talvez sua empresa ou seu negócio precise. Você vai lá, cara, vai aparecer quais são as unidades no Brasil, teu nome, responsável, que tipo de trabalho ela faz. Você vai clicar, você vai achar o cara. Você liga pra ele e negocia: cara, eu quero fazer isso. Ah, PD, não é. Ah, se encaixa, beleza. Pronto, negocia API, toca o barco. Tem que ser pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, primeira coisa, tem que ser pesquisa e desenvolvimento, tá? Esse é o primeiro ponto. Então tem que ter algum caráter bom, tem que ter agregação de valor, pesquisa, tá? O que a gente não faz, não leva ao mercado, mas tem coisas diferentes que a gente já aprendeu. Tem projetos que começam do zero, enfim, que tem a ver com a questão do modelo linear. Enfim, tá lá no TRL 3, 4, 5, 6, a Embrapi só vai até o 6, 7. Mas, olha que legal, a Embrapi fechou parceria com o BNDES. Porque como eu sou privado, eu posso fechar parceria com quem eu quiser. O BNDES botou dinheiro na gente, pra gente operar o Funtech. O que eu faço? Opa, posso chegar até TRL9. Aí você vai para 7, 8, 9... Em áreas específicas que o BNDES quer aportar. Mas aí dentro desse programa também eu tenho condição de na sequência. Ir para o mercado. Que legal. E outra coisa que é bacana, fizemos com o Sebrae. Nós temos, para esse ano, acho que esse ano que vem, enfim, quase uns 150, 200 milhões de reais para trabalhar com startups. Viu, galera? Nós temos dinheiro para trabalhar com startup no Brasil todo. Enfim, qualquer setor, qualquer tipo. Tem que ser de hardware por ser. Não, cara, tipicamente a gente busca o quê? Tem uma parceria, tem um olhar para a indústria, mas, cara, para a área de startups, cara, tem as regrinhas lá bonitinho. Eu até baixei aqui para mostrar para você. Lembra que eu te falei que aqui nos dados? Tem um troço aqui para olhar, tá? Então, assim, tem dinheiro para startup, tem recurso, tem parceria, ainda tem o olhar do Sebrae ainda, pode ajudar de outras formas. Sim. Tem o ecossistema de Brasília, enfim. Cara, voltando a um dos pontos, nunca vi faltar recurso no Brasil. Sempre faltaram bons projetos, boa estrutura e boa relação. O que eu já vi de amigo perder apartamento porque montou startup e não sabia buscar, falei, velho, eu sei onde tem dinheiro pra cacete. Como que acessa? Onde Só tem? estruturar o projeto. Mas você tem que saber olhar, cara, tem que saber escrever, tem que ter paciência, enfim. Né? Então você tem uma série de mecanismos. Hoje a Embrapa é um baita mecanismo, ágil, sabe? Celery, que mudou a forma, inclusive alavanca recurso. Hoje a Embrapa alavanca o dinheiro da indústria privada. Então, hoje, normalmente, naquela modelagem que eu te falei, um terço, normalmente quem bota dinheiro, 50% vem da indústria. Já mudou. Sim, quem mais bota dinheiro? A indústria. Legal. A unidade, hoje, na média, bota 17%. E a Embrapa bota lá seus 33%. Enfim, olha que legal, cara. Então, um projeto da empresa, cara, ela paga menos. E se ela ainda faz isso e vai na lei do bem... Porra, velho, ó que legal. Já tira uma boa parte. Ainda tira uma boa parte. Quanto que dá pra tirar, mais ou menos? Cara, uma lei do bem, dependendo do modelo, você ainda tira 10, 15%. E na startup, você pode conseguir até 90%. Você entendeu? A startup entra com 10%.
E ainda, inclusive, a startup, a depender do modelo, do seu projeto, enfim, talvez ela não tenha nada. Porque você tem... o Sebrae entra com a parte da empresa. Enfim, recurso tem. Vá conversar com as nossas unidades. Entra lá no site. Tem tudo bonitinho. E aí, voltando um pouco, nessa agenda toda, olhando, então, montou-se esses modelos para a gente justamente alavancar a indústria. Então, a Embrapa trabalha hoje, nosso foco é a indústria. Pode acontecer outros setores? Pode, desde que tenha uma indústria junto. Tá? E aí, falando de startup, cara, não olha só para startup, pessoal, só de tecnologia. Não vou mudar, ficar olhando os modelinhos que existem no mundo. Eu sei que é fácil, eu sei que ajuda, eu sei que tem várias coisas, mas olha algumas coisinhas hard e comecem a olhar a biodiversidade do Brasil. O mundo inteiro está caminhando para olhar toda essa questão de, cara, sustentabilidade, toda essa parte de resiliência. Olha o que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul. Bom, enfim, talvez esse episódio vá à frente, mas é o que a gente está passando na história do Rio Grande do Sul. Não só no Rio Grande do Sul, né, cara? Em todo lugar no mundo. China, tá rolando esse um tanto de lugar. E pode ser que quando esse episódio sair, tenha até em outros lugares, né? Cara, espero que não. E o bioma cerrado, galera, é um dos biomas mais ricos que tem. Então, assim, olhando o ecossistema do Brasil, eu de Brasília, o Biotic tá aqui. Spoiler, mas já não é mais spoiler, né? Não sei pra quem sabe, quem olha, lê jornal direitinho. Ali, perto de Alphaville, o Senai vai investir... Alphaville onde? Em Brasília. Aqui, do Alphaville Brasília? Isso. O Senai está em construção já. Eu ajudei a montar um centro, um desses institutos lá de inovação em biodiversidade. Para montar, não sei se mudou o projeto, mas enfim, a estruturação de plantas piloto para escalonar ações de biodiversidade. Então, cara, Brasília está num berço de biotech. É uma das agendas. Startups, deem uma olhada nisso com carinho. Vamos parar de só fazer aplicativo. Enfim, não é uma crítica. É uma provocação. Mas, porra, cara, ótima. O Zuckerberg não existe no mundo inteiro, cara. É uns outliers do mundo, velho. Faça as coisas com calma, entendeu? Não vou ficar fazendo startupinha de negócio para poder vender. Desculpa, não é uma crítica mas pense também com, né? Além de, e se mais, eu tô adicionando um modelo mental. Perfeito. Não é substituição. E outra, a pandemia nos ensinou que a gente consegue pivotar, mas de uma forma inteligente. Olhem o que está acontecendo na balança comercial. O mundo está mudando por conta dessas questões de offshore. Quer dizer, enfim, o mundo inteiro está mudando de você não botar mais toda a sua produção em um único lugar. Está vindo um monte de oportunidades. Cara, presta atenção. Vai olhar a balança comercial. Vai olhar o que a gente tem no Brasil de oportunidades do ponto de vista das suas vantagens comparativas e vantagens, né, que a gente já nasceu em berço esplêndido com várias coisas. Enfim, cara... E aí entra no meu papel lá, que é ajudar a olhar as competências futuras dessas unidades. Eu estou na diretoria de operações, junto com o meu diretor Marcelo Prim, junto com a Paula, que nós éramos do Senai e fomos para lá. Tem uma equipe brilhante já dentro do Senai, desculpa, dentro da Embrapa. Né? Inclusive, eu ajudei a modelar a Embrapa no projeto piloto. Fui presidente do Conselho Fiscal durante 8 anos e agora faço parte da instituição. Fico muito orgulhoso, muito feliz. Construiu a casa, agora tá morando nela e fazendo ela fazer mais coisa ainda. E fazendo, como dizia meu professor, uma sessão asterisco, que você perguntou se é Embrapi ou Embrap. Eu tava no dia, na sala dos conselhos, lá no Ministério, quando falou, como é que vai ser o nome dessa instituição? Aí alguém falou assim, é tipo a Embrapa da indústria. Aí foi assim que surgiu, mais ou menos. Desse jeito. Foi mais ou menos esse troço. E aí Vamos saber. E aí alguém falou, então tipo a Embrapa, política industrial. Vamos falar de indústria, assim, foi uma brincadeira. E aí surgiu o nome, enfim. Tem umas brincadeiras, mas foi mais ou menos por esse rumo. E aí você fala, não, a Embrapa. As pessoas, o quê? Embrapa? Não, Embrapi. Ótimo. Entendeu? Então, cara, velho... Bom que essa ficou mais pro final. Sacou? Mas e qual que é tua função lá? Tu precisa fazer o quê nessa parte dos futuros e dar uma palhinha pra gente aí pra finalizar. O que você trouxe já um ótimo spoiler aí, que seria da parte de biodiversidade, mas o que a gente ainda não tá olhando, você sente que as pessoas ainda não estão olhando e precisa ser olhado? Cara, vamos lá. Uma das coisas que eu, lá no Senai, já comecei a olhar era essa agenda... Bom, começou lá com o Aerolito, estou aqui em Brasília, mas, enfim, eu gosto... Cara, eu sou inquieto. Então,
E eu não sou engenheiro como vocês. Então, assim, eu não consigo ficar olhando o processinho. Já fiz, ficar olhando... Eu consigo fazer, mas me dói. Uhum. Então, assim... É duro. Eu consigo olhar, cara. Eu tenho uma maior facilidade de fazer conexões. Uhum. Então, Perfeito. de cara que você tá falando, eu conecto com o outro. Eu tenho mais facilidade em fazer isso. Perfeito. Então, eu me encontrei muito nessa questão de estudos de futuro. Eu tenho mais facilidade de enxergar diferentes... Cara, tá acontecendo aqui, tá acontecendo ali. Falou, isso daqui pode virar coisa nova. Considera um futurista, não? Cara... Ou dane-se esse termo. Eu tô fazendo meu doutorado em estudos de futuro. Legal, na Unicamp, com o Sérgio Salles. Então, assim, já tenho uma série de... Já fiz estudos de futuro pra CNI, já fiz pra vários setores, já fiz estudos de futuro, cara... Tenho formação lá com o Institute for the Future, com o Copenhagen Institute for Future Studies, enfim... Currículo de várias coisas eu tenho. Mas, não sei. Enfim, eu gosto de ficar olhando várias tecnologias. Mas a maior complicação não é você olhar pra frente. É como fazer essas pessoas olharem pro presente e falar, cara, como é que eu tomo decisão hoje? Legal. Porque aí você fala, cara, se inovação já é difícil pro cara pensar, imagina assim, cara, isso aqui pode acontecer daqui a 10 anos. Ele vai cagar, velho. Porra, o cara vai cagar, velho. Pô, não, velho. Isso aqui não precisa, isso daqui vai daqui a 10 anos, lá eu me vejo. Então, eu aprendi que, cara, no futuro não existe. Existem futuros, que são uma série de possibilidades, uma série de oportunidades. Como que a gente lida com isso? Daqui a pouco você já deve estar pensando aí no futuro para hoje. Onde eu vou almoçar, que horas que eu vou, como que eu vou. E a gente tá o tempo todo pensando. Estruturar o nosso pensamento de como que a gente começa a, cara, antever oportunidades, antever possibilidades. Como que eu lido com isso de forma sistêmica, volta lá no início da nossa conversa. Eu tô fazendo essa decisão consciente ou inconsciente? De que lado do balcão eu tô? Os dois estão certos. É só saber por quê. Cara, porque talvez eu enxerguei uma coisa legal. Você, naquela curva da inovação, eu vou ser o first, eu vou ser o disruptivo, eu vou ser o first follower. Cara, eu tô lá atrás porque eu tô preocupado, tô ganhando. Assim, todas elas estão certas, cara. Nenhuma tá errado. Mas tá consciente que tá nesse momento. Beleza, em algum momento. É igual quando eu tava conversando com construção civil, e aí, cara, isso foi 2017, 2018, a gente mostrou um estudo, olhou, aí tava falando de impressão 3D. E aí uma das coisas que eu mostrei pra galera foi uma manchete. Dubai afirma que lá para 2025, um quarto da cidade vai ser toda impressa. Eles começaram a rir. Beleza, quando alguém ri, você tá certo. Se ninguém ri e fala, é passado. Já foi, Já né? foi, só que, tipo assim, já tá entubado. Então, cara, aí eles começaram a olhar e falaram, isso aí não vai funcionar. Eu falei assim, beleza. E se vier? Eu adoro esse. E se vier? Você tá preparado? Não, você não vai vir. Então, pronto, já cutuquei o cara. Então, hoje é 2025. Vai olhar lá. Eles têm um departamento de infraestruturas para impressão. Vai vir. Já chegou. Só falta estar mais disseminado. Então, no fundo, essa brincadeira inteira é: as coisas estão vindo. A velocidade está vindo. É igual você ver corrida de Fórmula 1, qualquer tipo de corrida. Quando você olha lá de longe, cara, legal. Nem parece estar rápido, né? Quando tá na sua frente, zoom! Você não Caralho, consegue nem sentir o cheiro. Já foi. Então, assim, a brincadeira nessa história, o que eu tô ali no Senai, foi convidado, é começar a olhar, cara, o que tá vindo? Começar a pensar, quais são as competências futuras? Eu comecei a fazer um exercício parecido no Senai, e, cara, o que pode vir a acontecer? Não é nem o que pode vir a acontecer, cara, que sinal estão vindo? Como é que a gente pode começar a pensar qual é a indústria, e a partir de pensar qual é a indústria, que novas competências as unidades precisam começar a se preparar. Só que se eu começar a falar de tecnologias para elas são especialistas em tecnologia. Eu até fui fazer um exercício desse. Rapaz, começaram a tacar pedra em mim. Falei, errei feio, né? Pô, vou falar de tecnologia para os especialistas em tecnologia. Os caras vai foda. Falei, porra, eu errei. Aí eu comecei a mudar. Falei, cara, eu vou começar a pegar o quê? Tendência do consumidor, tendência em política. As coisas estão mudando. Há 1 ano, 2 anos atrás, por exemplo, na Europa, o Banco Central Europeu falou assim, cara, nenhum empréstimo mais virá se você não tiver compromissos com SG e ODS. Norma. Perfeito. Fudeu. Esquece. E não é só você ter um compromisso que você tem que ser transparente, accountability e rastreabilidade. Porque senão dá pra fingir que né? Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Então, assim, e outra coisa que começou a mudar é o walk the talk. Se você fala, faça e mostre. Recentemente, assim, uma semana atrás, no dia 15, enfim,
Não tem umas 2 semanas. Tava pesquisando, olhando umas coisas de data, Global Data, informação, né? Cara, aí começou uma série de informações, começaram a discussão assim. Consumidores começaram a olhar e falaram assim, se uma determinada empresa não começar a tomar uma posição sobre a guerra de Israel, eles estão deixando de consumir. Enfim, a mudança de que está vindo do consumidor, eu já começo a olhar a embalagem, eu já vejo um monte de coisa. Os eggs lá, free cake. Cara, eu Enfim, eu quis construir, depois dessa história toda, minha casa. Eu não consegui porque a Caixa não financiou. Viu, Caixa? Muda essa porra aí. Você falou que não posso falar mal de alguém? Posso sim. Caixa Econômica Federal, vocês continuam financiando tijolo, areia solta. Cara, começa a financiar um modelo de construção mais bacana. Sim, vocês fazem steel frame. Só que, pô, eu fui construir outros modelos. Cara, eu tinha que fazer uma DATEC, que é um documento de avaliação técnica. Eu queria construir um container. Eu queria construir não sei o quê. Eu teria que contratar um instituto de pesquisa. Eu teria que criar uma norma. Eu teria que chamar uma instituição de pesquisa para avaliar minha norma. Depois, a partir dessa norma, avaliar minha estrutura construtiva, dizer que a norma estava certa. Eu ia gastar uns 500, 600 mil, 2 anos para começar a construir, para eles financiarem. Então, assim, não dá, velho. Vamos mudar. Então, enfim, às vezes o ambiente não permite a gente inovar. Lembra? Você perguntou por que não inova? Tem algumas amarras. Mas voltando, cara, o mundo está mudando. A velocidade está vindo. A questão é como é que você começa a lidar com isso? Não é fácil, não estou falando que é simples. O nosso cérebro não é programado para isso. Há 300 mil anos, o homem, quando eu estou falando de ser humano, ele é criado para padrões. A gente sobreviveu por quê? Esforço. Aí tem lá, a Flávia deve ter falado bem, a Flávia, ela é o lado... Comportamento. O 2, o cérebro. Sim. E no fundo, assim, cara, é feito seguir padrões. Gastar menos energia, sobreviver. 300 mil anos fazendo isso. Toda vez que tem estudos já na agenda de estudo de futuro, estudos da neurologia, que permite, quando você vai acessar estudo de futuro, seu cérebro ativa o mesmo campo do passado. Ele vai seguir um padrão, mas não existe um padrão. É passado. Então você não está preparado para modelar a visão de futuro. Então, quando você vai começar a criar uma modelagem desse tipo, primeiro você vai passado, modela, constrói, prepara para setar o cérebro para começar a pensar em novas possibilidades. Então a gente não é setado para isso. Algumas pessoas conseguem, é mais fácil, mas no geral, você não é setado. Então você não. É muito difícil você sair do passado para desvencilhar e para pensar que uma coisa pode vir. Por exemplo, o Elon Musk. Eu adoro esse exemplo. Cara, o Tesla, velho, todas as grandes montadoras já tinham seu projeto de híbrido, de elétrico. Uma fábrica demora 50 anos, cara, para você, sabe, para ela se tornar obsoleta. Não, você investe para 50 anos. Alguém ia tirar. Vou parar com essa fabriquinha aqui, eu vou botar um elétrico. Não vai, cara. Ninguém estava exigindo. Não tinha exigência de país, não tinha exigência de legislação, de consumo, não tinha nada. Aí o Elon Musk foi lá, chutou umas canelas. Sabe quando entra no elevador, dá aquela empurradinha assim? Tô aqui. Entrou. E aí? Não era do setor. Não tinha nada a ver com nada. Entrou. O que aconteceu? Todo mundo criticou, bateu, não sei o quê. Cara, quem mudou o setor veicular foi ele. Não é que ele mudou, mas ele agiu, né? Apresentou. Ele jogou a bolinha, sacou? Sim. Enfim, tirando essa história toda, eu gosto desse troço, eu gosto de fazer essa provocação. Estou lá para começar a pensar nisso. Cara, comece a olhar os próximos 2 anos, 3 anos, os próximos 10 anos vão ser de muita mudança, tá? O meio ambiente vai vir, esquece. Isso vai fazer parte da nossa vida, né? Modelos distribuídos, na minha percepção, vai vir muito forte. Tá? Essa história de 4.0 ainda tem muito o que vai dar. Né? Tecnologia 4.0, enfim, a gente está começando a brincar com isso. 5G, 6G, a gente mal sabe o que vai vir ainda, minha percepção. Cara, essa história de telefone, cara, o chat GPT, essas coisas, ainda a gente está começando a aprender. Inclusive, meu mini currículo, minha mini bio, que você está perguntando, eu estava fazendo com o chat GPT ali para me ajudar, fazer um resumo. Mas, enfim, se você olhar as tendências dos próximos 2 anos, é tudo isso. Então, como é que é? IA generativa, investimentos em coisas de sustentabilidade, transição energética. Assim, por isso que eu falo, cara, sustentabilidade, meio ambiente. Cara, quem entrar nessa... Já vai estar com uma boa orientação, né? Bicho, não tem para onde ir. O planeta é finito. Certamente, Estamos alinhados quanto a isso.
E, Guga, pra gente, infelizmente, finalizar, quando eu olhei a hora, eu assustei que a gente voou. Já acabou já? Eu queria que, cara, se deixasse um aprendizado, alguma notícia, alguma orientação aí direto pro nosso pessoal, sabe? Alguma informação. Fica à vontade pra finalizar do seu jeito. Velho, pra mim, assim, primeiro de tudo, obrigado pelo espaço, cara, pra gente estar aqui conversando. Faça o bem. Agenda positiva. Sacou? A gente tá vivendo um mundo que tem... Cara, em todos os lugares que eu tenho conversado é assim... Ah, tem uma pessoa pra contratar, como é que tá aquela pessoa? Assim, ele não sabe muito daquilo, mas é do bem. Então traz o cara, o resto a gente ensina. Mas olha o tipo de discussão que a gente tá tendo. Então, assim, cara... A gente pode ser muito melhor. E quando a gente faz estudo de futuro, o que é legal, assim, a gente tá aqui pra mudar, né? Pro bem. O problema é o que é o bem pra mim e o bem pra você, né? Cara, pra mim é a coisa mais simples. Cara, faça a gentileza, vamos ser melhor. Tudo que você puder fazer que melhore o meio ambiente, cara, melhore a vida das pessoas. Obviamente, ganhe dinheiro, que tem que ganhar dinheiro mesmo, faz parte do jogo, é assim que a gente tá, que ganhe seu dinheiro. Cara, não precisa explorar ninguém, não precisa ganhar o dobro, o triplo do que os outros vão ganhar. Cara, pra mim é isso. Vale a jornada, sacou? E pra mim a construção da jornada é o tempo todo. O futuro, a gente nunca vai chegar lá. Sempre é futuro. E a gente tá criando, e a brincadeira vamos criar passados melhores. Massa. Pra mim é isso. Que isso. Obrigado demais, Guga. Porra, maneiro demais, cara. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você, cara, por essa prosa. Valeu, cara. Assim, fica com mais um episódio aí, com essa finalização de honra aí. Valeu e fica aí o convite, né? Assim, cara, eu tô disponível, galera. Onde a gente pode te achar? Onde... Cara, LinkedIn, Luiz Gustavo Delmon. Enfim, tô na Embrap. Perfeito. Fica ali, setor bancário norte. Edifício Roberto Simons, enfim. gugadelmon@gmail.com. E é isso, galera. É isso. Os contatos aqui, cara. Valeu, Guga. Vai no site da Embrap, tem grana lá, galera. É isso. Valeu. Massa, obrigadão, Guga. Tamo junto.